Bom dia a todos e a todas, né? A todas hoje está predominando. Bom dia, minha nossa coordenadora, Vanessa. Como a Vanessa falou, estou fazendo um recorte da minha pesquisa. Aqui eu estou ainda na ativa na pesquisa, ainda não concluí totalmente, mas tenho alguns dados já de conclusão. Esse recorte eu chamei de Educação, Violência e Aprendizagem Matemática, estudo de uma escola pública de Salvador. Antes de começar logo, eu trouxe para vocês algumas imagens do contexto de onde eu estou falando, né? Então, eu estou falando de Salvador, Bahia, né? Salvador é uma cidade que foi a primeira capital do Brasil, ficou 214 anos como a capital do Brasil. Então, Salvador tem um forte mesmo do berço de Portugal, né? Tem muitas igrejas, muitas ladeiras, pareciam até com Coimbra. Parecidíssimo com Coimbra. Do lado esquerdo, nós temos o Forte São Marcelo, que está na Baía de Todos os Santos, que é lindo e maravilhoso, mas está fechado desde 2011, e tem uma proposta de reforma. Tem 3 variáveis que o prefeito está pensando: museu, restaurantes, ou entregar para um início empresarial. Mas está fechado, infelizmente. Embaixo, não sei se vocês dão para ver direito, mas embaixo tem o elevador Lacerda, porque eu estou sem o sinalizador. São os pontos de cartão postal de Salvador. É onde liga a cidade baixa com a cidade alta. Então, nós temos um elevador. E ali tem uma avenida, que é a Avenida Contorno, que também leva a gente da cidade baixa para a cidade alta. A cidade alta é considerada de lá de Campo Grande, Barra e descendo a orla toda. Quem não for, ainda não conhece Salvador, vá, que é lindo. Né? As praias, principalmente, é quentinho, não tem esse frio todo aqui, não. Vamos seguir. E aí vem a minha inquietação. Eu sou professora, docente, desculpe que eu nem me apresentei, sou professora de matemática. O que é que matemática está fazendo em direitos humanos? Tem tudo a ver. Eu pego muitos alunos com a carga muito pesada de violência, né, nas suas casas, e sem direitos. Geralmente, eles chegam e têm muitas carências de direitos que a gente, como educador, temos que fazer várias parcerias em órgãos públicos para conseguir atender eles. E a minha inquietação vem assim, como eu professora de matemática, eu ouvi muitas vezes essas falas que eu coloquei aí, né? Ensino distante, professora, eu gosto de você, mas não gosto da sua disciplina, não tenho boas recordações, sinto pavor só de pensar, né? Tenho traumas, e isso vai me inquietando, e aí eu fui buscando esse lado para poder fazer essa minha investigação. Qual é o meu foco? O meu foco é a família e a aprendizagem matemática. Então, eu quero saber se existe uma interferência dessa família com esses meus alunos. Aí, eu peguei os alunos, ou seja, do ensino fundamental básico, porque o Brasil ele é dividido em várias etapas. Tem o ensino básico 1, que é do ensino infantil até o 5º ano. Depois vem a educação básica 2, que é do 6º ano ao 9º ano. E vem o ensino médio. Eu estou com as duas extremidades. Eu estou com a entrada, ou seja, o 6º ano, e a saída, que é o 9º ano. Então, a criança de 10, lá como eu tenho distorção idade séria, então eu estou com 17, 18 anos. As características que me inquietou, então, é investigar a forma que esses pais responsáveis contribuem para a aprendizagem dessa matemática, os seus filhos, né? Contribuir para auxiliar essas famílias. Eu quero ver se com essa minha pesquisa, se eu posso contribuir alguma coisa com essas famílias. O que é que eu posso trazer? Claro que eu estou trabalhando com uma rede pública, né? Uma classe, nível social baixo, na realidade. Conhecer as concepções que os pais e responsáveis trazem da matemática e identificar as relações familiares também que implicam nessa aprendizagem da educação básica 2, que eu já expliquei para vocês, que é o 6º ano e o 9º ano. Eu trago também aqui esse gráfico, né, que choca um pouquinho quando vocês olharem ali, tem a linha lilás, que é a educação básica 1, que é do infantil ao 5º ano, que ele está bem, ele passou da meta do Brasil. Eu estou na linha azul, ou seja, a minha pesquisa está passando por essa linha azul, que a meta era 5 e eu estou 4,7. Esse gráfico é do IDEB, que é o Instituto... o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele trabalha com as competências e habilidades das crianças, ou seja, português e matemática. Eles fazem uma avaliação externa. E o vermelho, que é o mais gritante, e que eu vi também que Portugal também está sofrendo com essa parte, que é o ensino médio. Então, existe uma grande evasão no ensino médio. Você vê que a meta era 4,7 e eles estão em 3,9.
Então, aí está meio grave. Então, o foco todo hoje lá, focando muito para o ensino médio. O que fazer com esses jovens que estão fora da escola, que não estão fazendo nada? A geração neném não faz nada, né? Não, nem trabalha e nem estuda. Vamos lá. Aí a problemática da minha pesquisa. O que é realmente, qual é o foco, o que é que eu quero? De que maneira as concepções que as famílias de classes populares têm a respeito do mundo dos números. Só que esse mundo dos números eu vou focar na matemática, a minha disciplina, que podia ser física, química, mas a minha matemática. Contribui para a aprendizagem matemática dos seus filhos. Como objetivo geral, eu trago que o que é que eu quero mesmo? Investigar as concepções que os pais têm dos alunos e alunas de uma escola pública. Eu escolhi uma escola, dessa escola. Por que eu escolhi essa escola? Essa escola ela fica em um bairro de classe média, só que os nossos alunos são dos arredores. Antigamente chamavam de favelas, hoje nós somos comunidades. Então, tem várias comunidades ao redor de Patamares. Patamares é um bairro de classe média que é novo, surgiu para agora. Então, aí, essa escola ela tem uma peculiaridade, no caso. É um centro espírita, praticamente, o prédio é sediado, e essa escola fica embaixo. Então, por que me identificou essa escola? Porque essa escola, na média de Salvador, do IDEB, ela ficava sempre acima da média de Salvador. Então, uma das escolas do município, que são várias escolas, então ela ficava acima. E, além de ser muito concorrida a vaga, então ficava uma fila quilométrica. Eu disse, não, eu vou pesquisar essa aí, que é essa que eu quero saber se realmente os pais estão dando essa interferência. Seguir. Aí vem a revisão, quem é que vai me dar esse suporte teórico aí? Aí eu tenho Piaget, Petrini, Donati e Vanessa, está aqui até presente. Né? Piaget com seus desenvolvimentos de criança, Petrini com a relação da família do século XXI, Donati com a família de relacionais e Cavalcante com direitos humanos, por isso que eu estou aqui, viu? Heloísa Cismantes, por quê? Família e escola. A escola não vive sem a família não vive sem a escola. Infelizmente, o pai bota a criança lá e esquece do filho, né? E aí a gente tem que sempre estar puxando eles. O Birantan de Ambrosio é o nosso papa da educação matemática, realmente é o que nós, professores de matemática, segue, né? Uma nova linha de metodologia, e Fiorentini, que também trabalha com as metodologias da matemática. O método, qual é o método dessa pesquisa? É um método descritivo, né, uma abordagem qualitativa. Eu precisei também trabalhar com a pesquisa documental, eu precisei pegar os históricos, porque dentro do critério de inclusão e exclusão, eu tenho que também colocar os meninos que estão na média, abaixo da média, acima da média, para eu poder ter um parâmetro e fazer a análise. Né? Então, eu tive que usar a secretaria também da escola e utilizar esses documentos. Trabalhei com as entrevistas, né, semi-estruturadas, e botei coloquei, ou seja, um número, 6 estudantes. Esse número vai sofrer um pouco de acréscimo, vai aumentar, porque o contato deles, um vai dizendo ao outro, olha, a prova está fazendo pesquisa, aí estou querendo, aí eu tenho que ir avaliando de acordo com os critérios de inclusão para colocar eles. Vamos seguir. Há outro teórico que está me dando um grande suporte na análise dos dados, que é o Bogdan de Brickley. Na investigação qualitativa, a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o principal instrumento. Eu estou inserida lá no contexto. Acho perfeita essa colocação que ele falou. E está me deixando muito à vontade de estar pesquisando ali, olhando a entrada e saída do menino, olhando os pais. Então, muito bom. Assim, confirmamos nessa pesquisa a família e a escola como ambientes naturais dos estudantes investigados. E, como já dito, a família faz parte da trajetória social desse sujeito, assim como a escola. Esta instituição, a escola, também possui um papel fundamental nessa investigação, já que este é o espaço de aprendizagem de interações. Então, não tem por que deixar a família de fora, a família tem que estar perto da gente, próximo. E havia a metodologia de Bogdan de Brickley, ele categoriza, né, os dados, e aí realmente eu achei que ficou fantástico essa categorização com códigos, código de contexto, definições, perspectiva e atividade. Não vou poder me aprofundar por causa do tempo, mas cada código desse lhe dá um leque e lhe dá um aprofundamento para você seguir. Aí vem as concepções, aí eu trouxe algumas falas dos meus sujeitos da pesquisa, da mãe, ai meu Deus, eu apertei uma outra, da mãe e da filha, né? Algumas palavras. Então, uma pergunta. Quando a gente lança a pergunta qual a concepção, a palavra concepção para eles, né, de classe popular, é meio complicado. Então, eu comecei a facilitar para eles, explicar um pouquinho. Então, uma mãe, né, nome fictício, como você sabe, é a mãe Dene, é responsável de um estudante do 6º ano.
Aí ela me respondeu, eu acho que a matemática é uma matéria muito interessante, mas eu nunca consegui, sabe, né? Assim, me atualizar nela. Eu sempre tive vontade de aprender tudo. Matemática, mas, meu Deus, era a pior matéria que eu tinha. Aí vem a filha, Beth, né? A outra fala, as entrevistas, gente, são separadas, viu? A filha, separado, os estudantes, e as mães também têm o seu horário. Eu marcava o horário para poder seguir. Praticamente, eu ficava na portaria e dizia assim, ei, amanhã eu quero lhe ver, para poder pegar, porque eles não têm horário exclusivo para a Eliana, né? Eu fui até em um banco entrevistar uma mãe, que uma mãe trabalha em um banco. Fui lá entrevistar. Precisou, ela cedeu o espaço dela, fui para lá. Aí, Beth, eu não gosto muito de matemática. Para mim, é uma das piores matérias, porque fica difícil de eu entender. A professora pode estar explicando umas 1000 vezes, mas eu nunca entendo. Para uma parte, é boa, né? Porque a gente vai usar matemática pelo resto da vida, mas eu não curto muito matemática, não. Aí vocês percebem a fala de uma e a fala da outra. É isso que eu já estou analisando, esses diálogos, né? Essas entrevistas, para eu poder ver se eu realmente estou atendendo a minha pergunta e a minha hipótese. Será que eu vou realmente responder? Será que vai ter essa resposta? Então, eu já estou nessas análises. Vamos seguir. Aí vem uma outra pergunta. Você tem facilidade de aprender matemática? Aí a mãe responde, eu aprendi um pouquinho, depois de velha, umas contas, mas eu não sei outras coisas assim. Se cai na mente, mas eu acho que se a pessoa rente comigo, ali eu acredito. Aí vem a fala da filha, não, da mãe também. Você ajuda a sua filha nas atividades da escola? Como eu não sei muito, ela participa de uma banca com a minha vizinha, que está no 2º grau, além de deixá-la afastada das ruas devido à violência que a senhora sabe, né? Aí vem o caso de eu estar aqui. Existe uma violência muito grande nos bairros de periferia. Essa escola ela fica em Patamares, mas a moradia deles geralmente em Pituaçu, por dentro lá lá tem um parque de Pituaçu que é lindíssimo, mas por dentro é uma grande comunidade. Então, aí, geralmente, tem uma violência grande. Então, o que é que elas fazem? Eu vou botar ali, né, naquele reforço, para poder sair da rua. Livra a minha filha da violência. E também identifiquei também algumas violências dentro da família mesmo. Então, quando você vai perguntando algumas coisas, elas vão soltando até por ela sentir assim mais próxima de você, e aí ela vai direcionando. Que aí eu disse assim, meu Deus, eu estou entrando na vida da pessoa, mas não tem jeito, né? E aí, às vezes, você quer dar algumas opiniões, você tem que ficar ali neutra, mas às vezes você não aguenta. Então, também percebi muito isso. Aí vamos às observações que até agora eu já encontrei. Eu não fechei ainda, não está fechada a pesquisa. Então, as observações encontradas em relação a essas famílias que eu tenho pesquisado são constituídas por pessoas diversificadas, reagrupadas de outros relacionamentos hetero ou homoafetivos. É incrível como uma vez um menino fez assim, eu sou filha de uma, mas meu pai é o pai do outro. Então, ele chegou a desenhar, para eu não entendi muito, não, que era muito complicadinho a relação. Aí ele disse, eu vou desenhar para você. Aí desenhou e me mostrou como era o reagrupamento nessa casa. Desejo um amparo da instituição escola, pois acredito que, através da educação dos seus filhos, receberão novos conhecimentos. Então, eles acreditam que, se o filho está na escola, ele vai melhorar de vida. Ele não vai ter aquela vida que eles têm. Que a maioria dos meus sujeitos, eles estão desempregados, estão vivendo com praticamente o mínimo do mínimo. Uma mesmo diz assim, eu estou vivendo com R$150. Eu disse, como viver com R$150? Se a gente dá seus pulos, né, como ele, no linguajar dele, dá meus pulos. Aí ela fazia faxina e o marido dela vendia quebra-queixo. Quebra-queixo é um doce que vende pelas ruas, tipo uma cocadinha, mas é meio durinho, né? Então, aí ele vendia, mas ele foi acidentado, então parou, então só ficou ela. Esperam amparo à saúde, apesar de não estarem devidamente registradas, por meio de uma política pública específica, de modo a suprir as necessidades dos estudantes. Em relação aos aspectos essenciais, tais como exame de visão, vacinas, aspecto do desenvolvimento mental e promoção do desenvolvimento intelectual, biológico e emocional. Atualmente, eu estou trabalhando com os meninos que têm dificuldade de aprendizagem. Aí eu estou me deparando com um adolescente, que já tem 3 anos no 6º ano, e eu estou inquieta com isso. Aí eu peguei ele mesmo pelo braço e a mãe, que eu não posso fazer isso, levar o menino, eu não posso, tem que ser o responsável. Mãe, vamos lá no CAPS. O CAPS é um centro de atendimento ao aluno social.
para poder fazer os testes de psicologia, porque se você, o aluno, não tem um documento que comprove isso, o menino não é aprovado, ele é retido, entendeu? E aí eu fico brigando com os outros educadores. Gente, pelo amor de Deus, não pode, tem que ter um laudo médico. Então, eles estão certos, tem que ter o laudo médico. E aí eu estou ajudando essa célebre adolescente que está comigo. Como resultados... outra coisa da visão também. É uma coisa também que a gente detecta. Muitos meninos não enxergam. Então, cai na mão de quem? Dos professores. Então, os professores estão praticamente fazendo aquele teste liberado, sem ser de oftalmologista, daquelas letrinhas, né, rapidinho, e estamos detectando um número muito grande nas salas de aula. E aí, essa fundação que ajuda essa escola, né, porque tem uma ligação, os voluntários deles que estão atendendo essas crianças. Aí eu achei maravilhoso, né, que já é uma ajuda. Como resultado, que deveria ser das políticas públicas, seja do posto de saúde, do plano de saúde da família, e não está conseguindo atingir todo mundo, a demanda é muito grande. Como resultados parciais, assinalamos a identificação das concepções dessas famílias com relação ao aprendizado matemático e do acesso à educação e à cidadania social. O que é que eles percebem? Se meu filho está aqui, ele vai aprender, ele vai ter seus direitos, né? Certo? Eles vão poder cobrar. Se você aprende, se você tem uma certa cultura, você vai cobrar seus direitos. E é isso que nós, como educadores, né? Aqui são as referências, que não precisa falar. E obrigada.